Eu prometi para vocês um curso onde nós visitássemos a alma humana. Pois bem, vamos começar essa visita. Mas o preâmbulo, as advertências iniciais são necessárias. A primeira delas está logo no começo desse livrinho aqui, Narrativas Contemporâneas. É necessário que você tenha isso em mãos logo de início, porque aqui está no Heidegger, no capítulo sobre o Heidegger, um alerta, uma distinção que vai ser muito importante para você entender todo o curso e entender daqui para frente muita coisa a respeito de subjetividade, de modo que você não confunda aquilo que está fundido na modernidade, principalmente com Descartes, que é a alma humana e a subjetividade, com os fundamentos do real, ou os fundamentos do conhecimento do real, a metafísica. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos imersos na metafísica da subjetividade. Para a maior parte de nós, sem perceber, nós colocamos como base do real o conhecimento do real. E o conhecimento do real a partir da perspectiva do homem. E vamos discutir, então, portanto, a legitimidade desse conhecimento. Se o homem de fato conhece ou não conhece, se a realidade existe ou não existe a partir do fato de que o homem conhece ou não conhece. E essa discussão é uma discussão de fundamentos das ciências, fundamento do real, que é uma discussão do Descartes. E ele já faz isso, tendo como base para este fundamento a subjetividade humana. É preciso distinguir isto. Por quê? Porque a discussão sobre a alma não é uma discussão sobre bases epistemológicas do conhecimento, é uma discussão sobre a psique, sobre a vida anímica, sobre aquilo que muitas pessoas tomam modernamente como a psicologia do homem. Os antigos não fazem essa fusão. Os antigos tratam da alma como sendo a alma humana e tratam da realidade e muitas vezes do conhecimento como alguma coisa à parte, que não está de maneira nenhuma necessariamente fundida com a discussão das bases do conhecimento. Os antigos separam, ou os antigos não juntam, né? Metafísica e psicologia, teoria da alma e busca de bases para o real ou bases para o conhecimento. De modo que nesse livrinho aqui já aparece isso, e esta é a distinção inicial. Ou você fica alerta para isso, ou todo o resto vai sempre se confundir quando você passa a ler os filósofos e os psicólogos. Então, primeira coisa lá que o Heidegger pontua, né? A palavra hipokeinemon, no grego, que depois pro latim é trazida para subjectum, tem a ver com base, com o que subjaz, com o extrato
com substância. Então veja, subjectum origina subjecto, sujeito. Nos antigos, o sujeito, o subjectum, o que é a base, o substrato das coisas, aquilo que sustenta as coisas, ele é apenas substrato, subjectum, sujeito, mas ele não é o indivíduo humano, ele não é sujeito humano. Os homens, as mulheres, a alma humana não é sujeito para os antigos. Ela é algo à parte. Nós chamarmos o indivíduo, o homem, de sujeito é algo moderno. A palavra sujeito, ela está ligada à gramática como aquilo que é o substrato onde acontecem as coisas, ou a substância pela qual as coisas ocorrem. Mas isto não é o homem. Portanto, os antigos não chegam na rua e dizem, o sujeito, aquele sujeito, o sujeito, não. O sujeito permanece como uma partícula da gramática responsável pela ligação com o verbo, com o predicado. Mas essa partícula gramatical, Heidegger insiste, não tem nada a ver com a alma humana, com o homem. Esta distinção é preciso fazer porque aí você entende como que os antigos estão discutindo a alma, estão discutindo a psique humana, estão discutindo o eu, sem, no entanto, estar discutindo bases do conhecimento, ou o que é o real, ou o que é preciso para saber do real. Esta fusão na qual nós vivemos não pertence aos antigos. Aliás, a palavra subjecto, ou a palavra subject, sujeito e objeto, elas começam a ser colocadas como sinônimos de indivíduo, ou de eu humano, ou mesmo da alma, tardiamente. Nem com o próprio Descartes, que faz a fusão, as palavras aparecem fundidas. Elas começam a ser utilizadas na filosofia lá pelo Kant, portanto, no final do século XVIII. E depois, ela se funde com a palavra indivíduo, com psique, com alma humana, e aí até os psicólogos, quando estão falando do eu, estão falando, às vezes, do sujeito. E essa confusão nos leva a não entender muita coisa, muita coisa. Então, feita essa distinção, a gente começa a se perguntar, num curso sobre a alma, qual são as propriedades daquilo que nos anima. Nós somos animais almados. Nós somos animais de ânima, de alma. Todos os animais têm a sua alma, a sua ânima, a sua animação. Mas a nossa animação, a dos mortais, tem particularidades. Elas normalmente estão associadas à ideia de primeira pessoa, de eu dizer, eu, Paulo.
E uma das características desta noção de aquilo que anima, aquilo que está envolvendo ou me envolvendo quando eu digo eu, é algo que nos dá a sensação de sermos eu. Garante para nós uma egoidade, um ego, uma capacidade de não nos perdermos, uma capacidade de dizer: estou pensando isso agora, estou sentindo isso agora já não estou mais pensando a mesma coisa, já não estou sentindo a mesma coisa, mas continuo sendo eu que estou aqui. Continuo sendo animado por alguma força de animação, a alma que é a mesma. E como é que isso se instaura em mim? Nós não vamos começar pela filosofia, nós vamos começar pela literatura. Por uma pessoa no século XIX no Brasil, que fez um conto exatamente para falar da alma. Vocês conhecem esse conto? Esse conto é o espelho do nosso maior escritor, Machado de Assis. O conto, ele tem um centro, que é o sujeito que não é absolutamente nada, não é lá alguém que tenha lá uma profissão distinta, e é nomeado para a Guarda Nacional do Império. Ele se transforma em alferes, ganha um bonito uniforme e, de repente, ninguém mais o trata pelo nome, ninguém o trata por nenhuma característica que ele imaginava que era a sua própria. Todo mundo trata pelo alferes. Ele é o alferes, ele é o militar, ele é o pertencente à Guarda Nacional. E é alferes para lá, alferes para cá, alferes ali, alferes aqui. E aquela sensação de ter características iguais às dos outros se dilui na sensação de ser distinto, porque o olhar do outro que é o espelho, ele se olha no olhar do outro e o outro, o espelho, os outros respondem alferes. E lá pelas tantas, o Machado faz uma frase fantástica, né? O alferes mata o homem, desaparece o homem na conta do aparecimento do alferes. A alma do rapaz é subalternizada pela nova alma, a alma do alferes. A alma humana dele, aquilo que o animava desde garotinho, é substituída pela animação dos outros. Os outros o animam, o põem vida nele, ao chamá-lo de alferes.
E um belo dia ele vai visitar uma tia, uma fazenda, num sítio, e por uma certa trama, o pessoal da fazenda tem que ir embora e ele acaba tendo que ficar tomando conta da fazenda sozinho. Os escravos percebem que os proprietários não estão ali e fogem. Até mesmo o cachorro eles levaram, os donos. E não demora muito para se abater sobre o rapaz um tédio fantástico e uma solidão inaudita. E ele se espanta quando nada que ele faz substitui essa solidão. Ele tenta escrever, ele tenta ler, ele tenta passear, ele tenta... Nada! Tudo aquilo que uma animação propriamente humana poderia executar, não executa mais. Até o momento que ele olha no espelho que está ali na sala e ele não vê a sua imagem delineada. Ele vê um embaçamento. Ele começa a perder a visão da sua silhueta, dos seus contornos. Como se o espelho tivesse um defeito, mas ele sabia que não tinha, porque quando ele chegou, ele olhou e achou muito bonito aquele espelho e ele era perfeito, de uma superfície muito polida. Só que agora, no segundo olhar, a partir da solidão, ele não encontra ali aquele que ele esperava. Ele próprio. O meu eu. Eu não estou no espelho. Aquilo ali é uma massa disforme. Onde estou eu? E ele não sabe o que fazer. E ele quase entra em desespero. Até que, sabe-se lá porque ele foi até o lugar onde ele havia guardado as suas vestimentas de alferes. Quando ele chegou, ele tirou o casaco de alferes e colocou ali no lugar. E ele foi ali e vestiu o casaco de alferes. E eis então que o espelho revela toda a sua silhueta de novo, devolve-lhe a figura, quase que lhe repondo a única alma que lhe sobrou, a alma de alferes, a animação produzida por aqueles que o chamavam alferes, a animação por aqueles que serviam bolo, café por alferes, a animação daqueles que, mesmo sabendo que ele era fulano de tal, mesmo sendo parente dele, já não o tratavam mais assim, mas como alferes. Ele tinha adquirido uma dupla alma ao ser alferes, mas a segunda alma, a alma, digamos assim, social, aquela produzida pelo espelho, que é o olhar dos outros, a fala dos outros, o convívio, tinha predominado, de modo que só vestindo o uniforme ele conseguia recuperar o eu perdido, a ponto do espelho físico também o reconhecer. O espelho físico não funcionava mais
se o espelho social, os outros, tivessem desaparecido. Mas havia algo, havia um objeto, havia uma vestimenta que estava ali para salvá-lo, que era o uniforme de alferes. Ao colocar o uniforme de alferes, todas as vozes dos outros não presentes ecoaram novamente na sala e disseram: Alferes, é você. E o próprio espelho físico, então, se reconstituiu como aquele que tem que reproduzir a imagem posta diante dele próprio. É interessante este jogo que o Machado faz, né? O objeto não tem mais nenhuma função. As coisas perdem a capacidade de serem coisas se os outros vão embora. É como se todas as coisas inanimadas só pudessem ser coisas se os humanos não fossem embora. E é interessante como aquela coisa que reproduz a imagem não reproduzia mais. Ela deixou a função do espelho. A sorte é que ele tinha em mãos uma espécie de chancela, de segredo, de abracadabra, para tirar o eu social guardado de uma caixa que havia ficado, que ele havia trazido com ele próprio para ali, para o sítio, que era a farda. Não tivesse ele trazido a farda, e ele jamais voltaria para casa. Ele se perderia, porque a alma humana, a primeira alma, havia sido substituída de fato pela segunda, a alma do alferes, mas esta, sem os outros dizendo: alferes, como o bolo, alferes, como tá bonito, alferes isso, alferes aquilo, ela não tinha mais lugar. Mas a farda, que na verdade é o elemento central da animação da segunda alma, estava ali. E ela devolveu ao ambiente toda a sociedade que o chamava de alferes, e eis que ele é animado de novo. Ele ganha nova alma, ou a mesma alma, a segunda alma, a alma social criada pelo outro. O Machado, nesse conto, O Espelho, no qual ele, Machado, coloca alguém contando essa história, nos dá um segredinho que vai percorrer toda a teoria da alma. E ora ela vai aparecer como distintiva, ora ela vai aparecer como alguma coisa que não se sabe e se descobre, que é o eu. Ele é um componente que só tem estatuto pelo outro. O eu, de certo modo, é um reflexo do outro. Ou, no caso aí, dos outros. O eu, num determinado momento, é social. Ele é o conjunto das características sociais, de modo que você só obtém reconhecimento por parte de você mesmo, de quem você é, quando você é capaz
de fazer referência a tudo que disseram de você. Machado é tão profundamente um escritor social que ele parece que filosofa com a sua pena de literato, produzindo esta história que ele chama, no rapaz que conta a história, né, ali, uma teoria da alma, ou teoria das duas almas. O interessante de tudo isso, gente, é que na teoria das duas almas, há uma alma só. A chamada alma humana, a qual deu espaço para a alma social, nunca existiu. As pessoas chamavam ele pelo nome e por características gerais que não o distinguiam, mas quando elas passaram a chamá-lo por alferes, aí ele realmente ganhou um eu, ganhou uma alma dele próprio. E Machado, então, portanto, dá o tom de toda e qualquer teoria da alma que a gente vier conversar daqui para frente. Uma das características da alma é ela ser forjada numa relação eu-outro, de modo que é o outro, fundamentalmente, que funda o eu. Nós vamos ter oportunidade de trabalhar este contexto de várias maneiras, mas essa não é a única característica do eu ou da alma, daquilo que nos anima. Há uma outra característica, mas essa outra característica nós não vamos conversar a partir de Machado. Nós vamos conversar a partir de um filósofo antigo, da Grécia Clássica, que é Sócrates. E nós vamos fazer isso na segunda aula. Aguarde, que daqui a pouco a gente volta.